Gente, tudo bem? Meu nome é Pedro Willis, sou médico veterinário e hoje a gente vai conversar de um caso muito especial aqui da nossa queridíssima paciente que está aqui hoje com a gente, graças a Deus em plena recuperação, e nós vamos falar de espirocercose, tá? Uma doença um pouco oculta, digamos assim, com um diagnóstico um pouco difícil, normalmente diagnóstico pós-mortem, mas graças a Deus aqui no nosso caso nós tivemos um sucesso de um diagnóstico precoce, um tratamento adequado e o paciente recuperado. Então, pode se apresentar para o pessoal e falar o que aconteceu, como que foi, como que tudo aconteceu, como que você chegou até mim, para a gente poder... Então, a Malu tinha muitos vômitos recorrentes, né, na verdade, regurgitação, e com isso a gente entrou com tratamento com a doutora que já acompanha ela, e ela entrou com um tratamento para gastrite, a gente fez ultrassom, acompanhou e realmente ela estava com uma leve gastrite. E aí essa gastrite não melhorava e ficou muito recorrente, os vômitos cada vez estavam ficando pior. E aí foi que ela acabou me pedindo um exame, que é a endoscopia, e aí eu fiz. E aí, depois dessa endoscopia, veio a surpresa, porque eu tava já suspeitando que seria uma úlcera, uma coisa mais assim, algo no estômago. Mais comum, né? Algo mais simples, né? Mas isso. Não é. Aí ela, quando saiu o resultado do exame, veio de que a Malu tava com espirocercose, um verme no esôfago, e já tinha comprometido 50% do esôfago ali. E aí eu liguei pra doutora que acompanha ela, já desesperada, sem saber o que era, porque eu também não conhecia. O médico que fez o exame, o veterinário que fez, ele não sabia me dizer muito bem o tratamento, nada, eu só saí de lá desesperada. E aí, quando eu fui até ela, ela falou: Nath, eu vou atrás de saber quem é, como que faz, qual o tratamento, porque também a gente só vê isso em faculdade. E aí foi que ela foi atrás do Dr. Pedro, e aí ela me indicou ele, eu vim até ele pra ver o tratamento, um jeito de solucionar a vida da minha filha. E aí, gente, espirocercose, o que é? Espirocerca lúpus, então ele é um verme, tá bom? E esse verme, ele pode ser adquirido pelo animal de algumas formas. Normalmente, ele fica dentro daquele besouro, que a gente chama de besouro rola-bosta, que é comum aqui na região. Então, ele pode ficar ali naquele besourinho, o animal, se ele comer acidentalmente, né, ou de farra, tem animal que come de farra, né? Então ele pode acabar aí, se contaminando, ou às vezes com pequenos insetos, às vezes pequenos calangos, né? Também são hospedeiros que esse verme não faz ciclo dentro deles, mas ele fica viável até que o cão se alimente daquilo e no cão vai fazer o seu ciclo. E esse verme, gente, então o que ele faz? Ele migra ali da parede do esôfago e ele pode ir para os grandes vasos, né, até mesmo o coração. Então esse verme ele faz uma migração, vai até esses órgãos e o principal problema que a gente tem são os problemas cardíacos oriundos da presença desse verme ou no esôfago. Você tem a formação desses nódulos, como foi visto na imagem, podendo causar o que a gente chama de megaesôfago, e é uma condição que normalmente é irreversível. A gente vai falar isso porque nós temos uma remissão total aqui no caso dessa moça, algo que a gente não vê todo dia. Então, quando nós conversamos, né, naquele momento, né, nós falamos, né, que possivelmente o nódulo não iria regredir, que estava ali ficaria, e que até os processos de regurgitação que ela apresentava talvez não tivesse uma melhora tão significativa nesse quadro, tá? Então, nós fizemos esse diagnóstico baseado, é importante explicar isso, baseado na imagem, nas imagens e nas populações e no histórico, porque nós podemos fazer também essa análise através do exame de fezes, mas não foi visto, né, não foi visualizado, o que não significa que não teria, né? Então o diagnóstico foi feito baseado tanto no histórico do animal, quanto nos achados de exame físico que nós tivemos com ele. E quando esse vermezinho migra para os grandes vasos, né, a artéria aorta, por exemplo, ele pode fazer uma ruptura desse vaso sanguíneo. E quando você tem a ruptura, você tem o que chama de aneurisma, que é quando você tem a ruptura de um grande vaso, e normalmente o óbito ele é meio que instantâneo, assim, é uma morte súbita, né, que acontece. O animal está bem, de repente ele
cai, ele pode virar óbito. Por isso que o diagnóstico ante-mortem, que a gente fala, ele é difícil, porque os sinais clínicos, né, são semelhantes a quaisquer outras doenças que podem causar vômito. Né? Então, normalmente o veterinário não pensa no primeiro momento que aquilo é uma espirocercose. Realmente ele está certo, porque normalmente a gente tem que pensar que é mais comum primeiro, para depois que é menos comum. E a doutora Hélida, né, foi muito muito certeira, porque quando a gente faz um tratamento e o animal não tem a resposta que a gente espera, a gente deve investigar outras causas, e ela foi muito certeira nisso. Com certeza, se não tivesse sido isso, né, talvez tivesse sido tarde. A doutora Hélida também aí tem todos os méritos, né, para esse tratamento ter dado certo. Bom, então, uma vez que a gente visualizou os nódulos, né, então que era compatível, fizemos exames cardiológicos, graças a Deus não tinha nenhum envolvimento, então nós iniciamos a terapia, que a terapia é baseada em drogas antiparasitárias, tá? Então você tem milbemicina, doramectina, ivermectina, existem alguns protocolos, nós escolhemos um desses protocolos para fazer o tratamento, um protocolo extenso, né? Foi 5 meses. A gente fez durante 5 meses. 5 meses de tratamento, né? Então, alternando as drogas, né? Alternando dias. Então, foi um tratamento que para ela foi ruim, no seu ponto de vista, ou não? Ela teve alguma reação? Não. De imediato, assim, na verdade, acho que assim que a gente já iniciou, uns 15, 20 dias, a Malu já começou a responder muito bem. Ela respondeu muito bem ao tratamento. Isso é muito positivo, né? Então, nós fizemos, teve um tratamento de ataque, né? Que foi aquele primeiro mês, né, de tratamento. E aí, depois de um mês de tratamento, né? Então, a gente repetiu os exames de imagem e aí nós tivemos os resultados, né? Foi. Aí, depois desse 1 mês, não teve melhora, né? O verme ainda estava lá, porém não cresceu. Ele não aumentou de tamanho, nada. E aí foi que a gente continuou ainda com o restante do protocolo, e aí a gente fez durante esses 5 meses, e agora a gente repetiu novamente e o verme não está lá. Assim, teve uma melhora, assim, até que eu não esperava, porque quando você tem a formação das nodulações, normalmente elas não se desfazem, né? Então as nodulações ali ficam, pode ter uma redução pequena, ali fica fibrosado, né? E aí nessa situação nós não tivemos aí nenhum prejuízo, né? O animal conseguiu fazer uma recuperação que foi além das expectativas, então esse é um ponto muito positivo, né? Eu acho que o maior aprendizado que nós podemos ter com esse caso dessa mocinha é que realmente a gente precisa, nós veterinários, nós precisamos nos ater a esses diagnósticos diferenciais, né? Uma doença que você não vê falando muito, você não vê tantos artigos, você não vê tantos relatos, você encontra vídeos de diversas doenças na internet, mas você não encontra a espirocercose, que embora não seja tão frequente, mas quando acontece a gente tem que ter uma atitude rápida, porque o tempo nesse momento é precioso, porque quanto mais esse verme evolui, maiores são as chances dele migrar para o coração, dele causar uma lesão nos grandes vasos sanguíneos. Então, nesse caso, a velocidade em que tudo foi feito foi importante para conter o avanço dessa doença que é tão fatal. É uma doença que normalmente o diagnóstico é pós-mortem. Normalmente o animal tem morte súbita. E aí, quando faz uma necrópsia, que é aquele exame para avaliar o porquê aquele animal morreu, a gente encontra lá no esôfago diversos nódulos, que é exatamente o que ela apresentou. E aí, eu estava até conversando aqui antes do vídeo, que na minha faculdade, quando a gente fazia necrópsia dos cães que morriam por lá, tinha espirocercose. E aí, quando a gente fazia necrópsia que ia no esôfago, que a gente pegava e abria esse nódulo, era cheio de verme lá dentro. Realmente muito vermezinho de espirocerca. Então, eu lembro disso na faculdade, como se fosse ontem, a gente fazendo as aulas de necrópsia e a gente avaliando. Então, é um diagnóstico diferencial, né? Esses animais que têm vômitos recorrentes, embora não seja comum, mas nós precisamos pensar caso aquele tratamento não esteja dando certo. E também temos um grande exemplo aqui de uma boa tutora, né, que leva aí o seu animalzinho para o médico veterinário, né? E eu queria que você trouxesse a sua experiência em relação a isso, que as pessoas muitas vezes, não, vou dar um remédio em casa, vou automedicar, né? E se você tivesse feito isso,
talvez eu não estivesse aqui para contar essa história, né? É verdade. Assim, na verdade, a doutora Hélida sempre acompanha a Malu desde filhotinha. E sempre quando tem qualquer coisa, eu já entro em contato com ela, já pergunto o que pode ser. E ela responde de imediato, sempre ali à disposição. Então, a Malu começou com esses vômitos muito recorrentes. E aí ela, igual o doutor Pedro até falou, que começou com algo mais comum, né? Tinha dado uma ultrassom a gastrite e tudo mais. Então a gente iniciou por algo, né, conhecido e acabou que o quadro foi piorando e aí foi que ela pediu todos esses exames. Então é muito importante. Então qualquer sinalzinho, a gente que está no dia a dia com o seu cachorro, né, a gente sabe quando tem alguma alteração, quando algo ali não está indo bem. Então é sempre bom também ter um veterinário de confiança que esteja ali o tempo todo para te atender. Isso que eu ia falar, o veterinário de confiança é muito importante. Você tem uma pessoa com que, um profissional com que você sempre leva os seus animais e que já faz um acompanhamento. E o mais legal disso tudo é o quê? Que você pode ter um profissional de sua confiança e esse profissional trabalhar em equipe com outros colegas, que foi a situação. Né? Eu não conheci através da doutora Hélida, a gente já tem uma certa parceria, né, com alguns casos, ela já me encaminhou alguns casos e a gente sempre trabalha junto nos casos. Então, aquilo que a gente fala, né, a união faz a força, né? Então, às vezes aquela coisa, o ego, o veterinário até não, cada um sabe reconhecer ali até onde pode ir e só quem ganha com isso é o paciente. E ela realmente foi atrás, ela falou, Nath, não se preocupa, fica tranquila, porque eu estava em desespero, e ela falou, não se preocupa que a gente vai dar um jeito, a gente vai arrumar uma solução. E ela realmente foi atrás do Dr. Pedro e realmente arrumou a solução. E hoje, graças a Deus, a Malu tá sem vergonha nenhuma. Isso aí, gente. Então, muito obrigado.